Bom dia a todos. Nós vamos continuar falando sobre as correntes milenistas. Antes que alguém volte para casa assim pensando se o pastor está virando idólatra ou não, aquela figura que estava aqui é um ícone da Igreja Católica Ortodoxa, que é uma gravura, um mosaico, que se encontra nas paredes da chamada Hagia Sophia, que é um museu muçulmano cristão lá na cidade de Istambul, na Turquia. Foi feito por volta do sexto século depois de Cristo, quando a Hagia Sophia foi templo, em cima das ruínas de outro, onde o próprio João Crisóstomo havia sido pregador. Essa figura é muito famosa porque ela recebeu um nome das pessoas que visitam o local. Ela é chamada de Pantocrator. A palavra panto quer dizer todo e krator quer dizer... E é uma figura de destaque na parte de cima do telhado, próximo à abóboda da Hagia Sophia, e representa o governo de Cristo sobre todas as coisas. Nós, às vezes, vemos uma imagem de Cristo, mas puritanos dentro da IPB ficam escandalizados, os cabelos ficam em pé, porque acham que só mostrar uma imagem a gente vai acabar idolatrando, ajoelhando, mandando beijinho e essas coisas, e não é esse o caso. Nós apresentamos apenas para fins didáticos, a fim de que possamos entender algumas coisas. E fica aí a deixa, você que está economizando dinheiro para conhecer as 7 igrejas da Ásia, é ali pertinho, você vai ter que passar em Istambul mesmo, faz uma visita na Hagia Sophia e traz as fotos para a gente, se der, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nessa manhã, queremos continuar meditando sobre as questões referentes ao milênio, plenamente sabedores que somos de que é um assunto cheio de questões, e nós queremos apresentar uma, e não queremos, Senhor Deus, na Tua presença, nem para desmerecer a Tua glória, simplesmente ficar discutindo com outros irmãos a respeito desses assuntos, mas buscar a compreensão da Tua palavra para orientar as nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Só para recapitular, nós falamos sobre o amilenismo. Hoje eu quero falar um pouco sobre o pré-milenismo histórico e, se Deus quiser e tudo der certo, terminar esse pequeno parêntese dentro dessa série sobre preleções, sobre escatologia, falando sobre o dispensacionalismo, que é a visão majoritária dentro das igrejas brasileiras hoje, e que nós que não somos dispensacionalistas temos que nos defender do que acontece e a gente vê na televisão aí o tempo todo. Muito bem, nós falamos que o amilenismo, ele representa um grupo, a igreja presbiteriana majoritariamente está dentro desse grupo amilenista, que não crê que o milênio vai ser literal, que Jesus virá à terra e governará as nações por 1000 anos literais. Nós cremos que o milênio já está em andamento, porque Apocalipse capítulo 20, do verso 1 a 6, fala que aqueles que foram decapitados viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, numa referência exclusiva àquele grupo de pessoas que morreram por causa do Evangelho. Isso nos leva a crer que o texto está se referindo, não literalmente, mas simbolicamente, àqueles que passaram pelo novo nascimento, que é a primeira ressurreição. E quando o texto diz que eles viveram e reinaram, está falando dessa primeira ressurreição, que é o novo nascimento, aqueles que receberam a Cristo e que por isso estão com Cristo, ao seu lado, reinando com Ele. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso 23, diz que Jesus Cristo está assentado no trono, onde assentado no trono quer dizer que Ele reina, Ele governa, e a igreja está com Ele. De modo que aqueles que participaram da primeira ressurreição,
o novo nascimento já governam com Cristo. Embora você diga assim, mas eu não vejo o reino de Cristo dominando aqui no mundo, e não vai ver mesmo. A palavra de Deus diz que o reino de Cristo não vem com visível aparência, Lucas, e no mesmo evangelho de Lucas ele diz que ele já está entre nós. Quando é que eu passo a viver o reino? Quando eu me submeto a Cristo, arrependido dos meus pecados e entrego a vida para Ele. Então o amilenismo não crê que Jesus governará aqui na terra por 1000 anos literais sobre justos e injustos, como algumas visões escatológicas apresentam. Nós cremos que quando o Senhor Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, essa segunda vinda será decisiva e já encaminhará direto para o julgamento final de todas as coisas. E eu ainda quero preparar uma aula aqui sobre o paralelismo progressivo de William Hendrickson, que é uma forma de entender o livro de Apocalipse e tirar algumas das dúvidas de ordem que sempre aparecem na nossa cabeça ali. Nós falamos sobre o pós-milenismo. Embora o pós-milenismo seja muito parecido com o amilenismo na questão de que o milênio não será literal, não será 1000 anos literais, o pós-milenismo tem uma perspectiva diferente. Eles creem, os pós-milenistas, que o milênio já está em andamento e ele representa o crescimento e a influência crescente do cristianismo no nosso mundo. Que com a pregação do Evangelho, o cristianismo vai crescer de tal maneira no mundo que ele se tornará maioria e uma maioria influente, de tal modo que quando o Senhor Jesus Cristo voltar na segunda vinda, haverá pouquíssima resistência ao Evangelho, a não ser pelo fato de que Deus libertará Satanás, ele vai aprontar uma confusão aí, mas segundo o pós-milenismo vai ser bem curtinho e já é o fim. E hoje eu queria falar um pouco sobre o pré-milenismo histórico. As visões pré-milenistas dizem que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do milênio literal. E o pré-milenismo ele se divide basicamente em duas vertentes, com várias variantes dentro dele, que é o pré-milenismo histórico, que fala de um milênio literal aqui na Terra, e o pré-milenismo dispensacionalista, que divide a história bíblica em 7 dispensações diferentes. Cada uma com promessa, convocação à obediência e desobediência para começar uma nova dispensação. Nós estamos na chamada dispensação da igreja. E ainda falta uma, que é a dispensação do reino, que é o reino literal de 1000 anos aqui na terra. Mas esse eu vou deixar para domingo que vem. Aqueles presbiterianos que não conseguem ficar confortáveis com o amilenismo, a grande, imensa maioria deles são pré-milenistas históricos. E a gente vai convivendo aí numa existência pacífica, mais ou menos, dentro da igreja, e a gente vai até indo bem. A maioria dos batistas, a grande maioria dos batistas são pré-milenistas históricos, e no que diz respeito à comunhão cristã, a igreja que a IPB consegue se aproximar com mais tranquilidade são os batistas da convenção, e quando eles vêm pregar no nosso templo, eles gostam de dar uma alfinetada na gente com o amilenismo. A gente não faz a mesma coisa com eles quando vai lá, mas lá no céu fica tudo em paz. Vamos falar um pouco sobre o pré-milenismo. Os pré-milenistas creem que a segunda vinda de Cristo ela será pré-milenista, ou seja, ela acontece antes do milênio do reinado de Cristo de 1000 anos literais aqui na terra. Por isso, os pré-milenistas eles aguardam um reinado de Cristo sobre a terra por um período de 1000 anos após a sua volta e antes da instauração final do seu reino aqui no mundo. Faz-se necessário uma discussão em separado do pré-milenismo histórico como o distintivo ou distinto do pré-milenismo dispensacionalista, porque essas duas variedades de pensamento pré-milenista, elas se diferem uma da outra em assuntos bem essenciais.
fazendo com que o pré-milenismo histórico se aproxime mais dos amilenistas e dos pós-milenistas em algumas poucas coisas, mas em algumas coisas, e se distancie mais dos pré-milenistas dispensacionalistas quanto nós amilenistas. Naturalmente, é necessário lembrar que os pré-milenistas históricos, eles também diferem entre si em detalhes, assim como os amilenistas, dentro da IPB, também se diferem em algumas questões de detalhes bem menores. Se você sentar com Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, e os dois são amilenistas, você verá que haverá alguns pontos de discordâncias pequenos entre os dois, e assim sucessivamente. Algumas coisas que precisam ser entendidas com respeito ao pré-milenismo. Haverá vários eventos tendem a acontecer antes que Cristo retorne. Os pré-milenistas entendem que haverá a evangelização das nações, o último povo ouvirá a respeito do evangelho. O último povo não quer dizer necessariamente a última casa, a última família, mas a última nação. Domingo passado eu falei da estatística brasileira sobre isso. No Brasil nós somos todos brasileiros, mas nós somos quase que mais de 250 nações dentro do Brasil. E dentro dos povos indígenas, por exemplo, em 1987 haviam 210 povos indígenas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Agora, por volta do ano 2000, a estatística mostrou que houve um avanço, e hoje existem em torno de 110 nações indígenas dentro do território brasileiro que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. E o povo indígena tem sido o povo que mais tem, um dos locais onde a igreja mais tem crescido na última década. Nós estamos vivendo o que os próprios indígenas chamam de a terceira onda. Não aquela visão antiga de que a primeira onda foram os missionários norte-americanos, a segunda onda foram os pentecostais. Agora a terceira onda são os indígenas. Desde que foi formado o Complay, há menos de 20 anos atrás, o Evangelho tem alcançado de forma rápida e consistente as nações indígenas brasileiras. Basta você pedir para o Ronaldo Lidório falar sobre o trabalho dele no projeto Amanagé, e ele vai dizer das coisas maravilhosas, poderosas que Deus tem feito entre os indígenas brasileiros. De modo que quando a FUNAI e a ABA, Associação Brasileira de Antropólogos, se colocam contra as igrejas no envio de missionários para o meio indígena, são os próprios caciques indígenas que se levantam dizendo: nós queremos eles aqui. E há uma briga de braço entre caciques, FUNAI, ABA, e a gente fica ali de butuca tentando entrar para pregar o Evangelho. O Ronaldo Lidório diz que quando fizeram o primeiro Complay, que é um congresso das nações indígenas brasileiras, eles abriram inscrições e apenas 20 índios fizeram inscrições para comparecer. No dia do evento começar, apareceram 2.000. E aí a primeira lição que aprendemos sobre os indígenas é que eles não fazem inscrição em congresso, eles vão. E nós nem fazemos e nem vamos, é uma confusão, né? Mas eles não fazem, eles vão. E uma história interessante sobre eles é que 2 grupos indígenas rivais, existe esse negócio também entre os indígenas brasileiros, pegaram o mesmo navio para ir para Manaus participar do Complay. E eles ficaram sem dormir 2 noites, um vigiando o outro, achando que iam ser mortos dentro do navio, até que um criou coragem e falou assim: vocês não vão matar a gente não, né? E eles: não, nós agora somos crentes, nós não matamos mais ninguém não. E os outros responderam: nós também somos crentes. E o resultado foi que chegaram 2 delegações antes inimigas, unidas pelo Evangelho no Complay. Então, a evangelização das nações é um pré-requisito bíblico para a vinda do Senhor Jesus. Ele diz: olha, o Evangelho será pregado a todas as nações. Por isso, toda vez que você entrega seu dízimo, dá a sua oferta voluntária, e nós enviamos o nosso dízimo da arrecadação da igreja para o Supremo Concílio, 54% disso é aplicado em missões, plantação de igrejas no Brasil e fora dela,
evangelização de povos indígenas, ciganos, pomeranos, quilombolas e outros mais, preparação de novos pastores, construção e reforma de templos, compra de terreno para a expansão da igreja. Sem contar os que a gente envia. Esse ano nós estamos enviando 2 e parece que já tem mais 2 preparados para ir o ano que vem. Então nós devemos nos preparar, investir, porque o Senhor Jesus virá depois disso. Pré-milenistas e amilenistas creem da mesma forma no que diz respeito a isso, de que o Senhor Jesus Cristo virá quando a última nação for alcançada pela proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Deve acontecer antes da vinda do Senhor Jesus a grande tribulação. Amilenistas e pré-milenistas concordam que antes do Senhor Jesus vir, haverá um tempo de muita perseguição e de muito sofrimento para o cristianismo na terra. Haverá grande apostasia ou a rebelião. Sendo perseguidos, muitos cristãos mostrarão que a sua fé era apenas nominal, porque vindo a perseguição, vindo a dificuldade, não suportarão permanecer e perseverar com o Senhor Jesus. Na época das grandes perseguições da igreja, do 1º até o 4º século, uma das perseguições exigiu que, para que as pessoas pudessem comprar e vender, elas adquirissem um diploma chamado libelo. Você só podia comprar e vender se você tivesse o libelo. Então, vários cristãos tomaram o caminho da esquerda e alguns falsificaram o libelo para poder ir e vir, comprar e vender dentro do Império Romano. Outros simplesmente adquiriam o libelo. Para adquirir o libelo você tinha que negar Jesus Cristo. Então adquiriram o libelo, e aí a perseguição ela não foi tão longa, mas ela foi forte. Quando a perseguição passou, essa turma toda que tinha comprado o libelo, que tinha falsificado o libelo, entrou nas portas da igreja e diz: nós queremos nos reconciliar com a igreja. E houve uma grande discussão na igreja se recebia ou se não recebia esse pessoal de volta, porque muitos cristãos morreram por não ter adquirido esse documento histórico. E houve então uma discussão entre os confessores, aqueles que confessaram a Cristo, e os traditores, aqueles que haviam traído a Cristo, falsificando o documento e comprando o documento, negando a Cristo ao fazê-lo. E a igreja decidiu pelo perdão. Foi mais um capítulo na história do surgimento da doutrina católica da penitência, e isso vai acontecer de novo. A chamada marca da besta na testa, na mão direita, que alguns acham que é um chip. Lá em Rubiataba, quando eu era pastor, alguns irmãos de outra igreja achavam que era aquele carro besta, né? E aí um irmão da nossa igreja comprou uma besta, e foi muito engraçado terminar a escola dominical no domingo de manhã e ver alguns irmãos rodeando a besta do nosso irmão, que era diácono da nossa igreja, expulsando o demônio dela e coisas desse tipo. Mas é isso que acontece por aí. Haverá então uma grande apostasia. Cristãos vão negar a Cristo por causa de não querer sofrer, por causa de não querer ter limitações na sua vida social, na sua vida cultural. Os pré-milenistas também creem na manifestação do anticristo pessoal, e aqui alguns amilenistas concordam, outros acham que o anticristo é mais uma questão estatal, uma coisa mais coletiva do que a presença de um homem que vai representar a oposição a Cristo. Mas todos creem que haverá um anticristo, seja ele uma pessoa que vai governar, ou seja um espírito que vai trazer uma certa unidade anticristã no mundo. Esse é um ponto debatido e há várias posições. E, por fim, os pré-milenistas históricos e também os amilenistas creem que a igreja terá de atravessar essa tribulação final. Então, se você está assustado com a pandemia, prepare-se, porque a grande tribulação vai ser pior. Vai ser bem pior. E essas pandemias são um teste para nos treinar e nos ensinar a treinar os nossos filhos
para o que está por vir. Não sabemos se nós dessa geração vamos estar nesse grupo, não sabemos se os nossos filhos ou os nossos netos vão estar nesse grupo, mas a palavra de Deus diz que toda e cada geração de cristão deve estar preparada, consciente, ciente do que a palavra de Deus diz que pode e virá acontecer, para que nenhum de nós seja pego de surpresa por esses dias difíceis. A segunda consideração sobre o pré-milenismo, então, é que a segunda vinda de Cristo não será um evento em duas etapas, mas uma ocorrência única. Cristo vem, a ressurreição dos mortos, e haverá o julgamento, mas a diferença é que haverá um milênio de 1000 anos Cristo governando aqui na terra. Os crentes que estiverem mortos serão ressuscitados, os crentes que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. E então ambos os grupos, os que estavam vivos e os que ressuscitarem, os que foram glorificados, serão juntamente elevados para encontrar com o Senhor nos ares. Após esse encontro com o Senhor lá nas alturas, os crentes acompanharão o Cristo que desce até a terra. Eu disse na semana passada, falando sobre o amilenismo, que a palavra encontro, ela quer dizer uma recepção. Quando um rei vinha visitar outro rei, então o rei visitado mandava uma comitiva até um determinado local, aguardar o rei visitante e escoltá-lo em segurança até o palácio. É isso que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Os dispensacionalistas acham que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos ficar lá no céu, passando as bodas do Cordeiro por 1000 anos literalmente, enquanto aqui na terra Cristo está governando com mão de ferro os incrédulos que não subiram. Mas nos encontraremos com Cristo e desceremos para o juízo final. Na visão pré-milenista histórica, após ter Cristo descido à terra, o anticristo é exterminado e o seu reino opressor chega ao fim. Ou, neste mesmo momento, ou antes disso, a grande maioria dos judeus que estiverem vivos se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo como seu Messias e é salva. É aquilo que é discutido em Romanos 9, 10 e 11, que é a questão da plenitude de Israel, que é um assunto bem polêmico entre nós cristãos, mas que os pré-milenistas creem que haverá uma massiva conversão de Israel, e então nesse período é que ela vai acontecer. Não antes do arrebatamento, mas depois do arrebatamento. E essa é a diferença entre pré-milenistas e amilenistas. Nós não cremos que haverá um milênio literal aqui na Terra, portanto, tudo que os pré-milenistas jogam para acontecer dentro do milênio literal, ou acontece antes, ou acontece depois, na eternidade. Continuando, Cristo estabelecerá o seu reino milenário, a visão pré-milenista, um reino que durará aproximadamente 1000 anos para governar visivelmente sobre todo o mundo, e o seu povo redimido reina juntamente com ele aqui na terra. Isso antes do juízo final, da condenação eterna. Os redimidos incluem tanto judeus como gentios, embora em sua maioria os judeus tenham se convertido recentemente. Após a conversão dos gentios, eles não formam um grupo separado, uma vez que há apenas um povo de Deus. Essa é uma grande diferença entre pré-milenistas históricos e dispensacionalistas. Porque os dispensacionalistas dizem que sempre haverá uma forma diferente de Deus tratar Israel e os gentios. Então, no final das contas, nós acabamos conhecendo duas salvações. Uma para os gentios e outra exclusiva para os judeus, porque os dispensacionalistas acham que todas as promessas feitas a Israel, elas são para Israel exclusivamente. E a igreja entra no outro capítulo. Mas deixa isso para domingo que vem. As nações incrédulas que ainda estiverem sobre a terra nessa época são controladas e governadas por Cristo com vara de ferro.
Os pré-milenistas não creem numa única ressurreição. Primeiro os crentes ressuscitam e vão experimentar o arrebatamento, depois voltam para reinar. Mas não fala na ressurreição dos incrédulos. A outra ressurreição vai acontecer lá na época do juízo final. Então os pré-milenistas dividem a ressurreição em duas etapas. A primeira da igreja e a segunda de todos aqueles que morreram, não pertencendo a Cristo, para o juízo final. Os amilenistas não creem assim. A vinda do Senhor Jesus é decisiva, todos ressuscitarão, crentes e não crentes. Todos ressuscitam, a igreja sobe para encontrar o Senhor Jesus e a igreja desce com o Senhor Jesus para o juízo final. Essa é a visão da maioria dos presbiterianos. Os pré-milenistas dividem isso em duas etapas. Os crentes ressuscitam numa primeira ressurreição e depois os incrédulos ressuscitam numa última ressurreição. Porque dentro do milênio haverá conversões. E somente depois haverá o julgamento final. E essa é uma confusão, na minha opinião, que os amilenistas têm que lidar com elas a vida toda. Porque no final das contas, tem a ressurreição dos crentes, tem a ressurreição dos incrédulos, e tem a ressurreição daqueles que se converterem no milênio. Então são 3 ressurreições. Mas eles não gostam muito de falar sobre isso não, dá muito trabalho. Eu já tenho dúvida quando eu falo sobre isso, se é isso mesmo. Mas é o que dá a entender. Não se deve confundir um milênio com o estado final, porque o pecado e a morte ainda existirão dentro do milênio. Daí eu entender que haverá 3 ressurreições, porque haverá morte. Entretanto, o mal será amplamente restringido e a justiça prevalecerá na terra como nunca aconteceu. Este deverá ser um tempo de justiça social, política e econômica e de grande paz e prosperidade entre as nações. O milênio antes da vida eterna final. Os pré-milenistas dizem que essa é uma forma de Deus mostrar de que se todas as nações obedecessem a sua palavra, elas experimentariam a prosperidade que ele prometeu. No entanto, dentro do milênio, quem se levantar contra Cristo receberá a morte por julgamento. Até a natureza refletirá as bênçãos desta era, uma vez que a terra será extraordinariamente produtiva e a linguagem do Antigo Testamento e o deserto florescerá, será uma realidade para todas as nações. Perto do fim do milênio, Satanás, que estava preso, restrito na sua ação, vai ser liberto para apoquentar as nações. Ele vai organizar um grande exército, dentro do milênio, vai organizar um grande exército de rebeldes contra Jesus. E aí o Armagedon, que é a grande batalha de Megido, aquela planície que tem lá em Israel, onde várias batalhas bíblicas importantes aconteceram, vai acontecer a última. Gog e Magog, aquela turma toda, e o anticristo, e o Armagedon, o Vale do Megido. Pelo que a gente vê, e os dispensacionalistas dizem, ninguém vai soltar bomba, só vai reunir o exército, e aí Cristo com a sua palavra vai liquidar todo mundo, já era. Nem Indiana Jones pensou em algo tão poderoso assim, quando fez a Indiana Jones e a Arca Perdida, né? Quando eles atacarem o acampamento dos santos, descerá fogo do céu sobre as nações rebeldes, e Satanás será lançado no lago de fogo, que é pior que o inferno. Porque Apocalipse diz que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então tem coisa pior que o inferno. Depois disso, após o fim do milênio, segue-se então a ressurreição dos incrédulos que morreram. Agora acontece o julgamento perante o grande trono branco, 2 Coríntios capítulo 5, no qual todos os homens, tanto crentes como incrédulos, serão julgados, lembrando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas haverá julgamento.
Aqueles cujos nomes forem encontrados escritos no livro da vida ingressarão na vida eterna, enquanto aqueles cujos nomes não forem encontrados naquele livro serão lançados no lago de fogo. Depois disso, o estado final é instaurado, os incrédulos passam a eternidade no inferno, no lago de fogo, enquanto o povo redimido de Deus vive para sempre na nova terra, que foi completamente purgada de todo o mal. Quais são as provas das Escrituras fornecidas pelos pré-milenistas históricos para o ensino de que haverá um reinado milenar terreno após a volta de Cristo? A George Eldon Ladd, que é o principal escritor nessa área, um dos melhores livros de escatologia que a gente tem no mercado, é o do Eldon Ladd. E nós presbiterianos discordamos do Ladd em 2 pontos, na visão dele do reino e na questão do milênio, não podia ser outra. Mas ele então é um teólogo representativo dessa turma. Os irmãos que são mais estudiosos e gostam de comprar comentários bíblicos conhecem a editora Vida Nova e aquela série de comentários que a gente chama os comentários das bolinhas, né? Do Antigo Testamento as bolinhas vermelhas, do Novo Testamento as bolinhas azuis. Aquela série foi feita por teólogos de várias denominações diferentes. Na série original, o livro de Apocalipse era comentado pelo pastor presbiteriano Leon Morris, que é milenista. Mas como o editor principal era o Russell Shedd, e ele só não dava bem com os presbiterianos nessa questão do pré-milenismo, ele tirou o livro do Leon Morris, da coleção original, e colocou o livro do George Ladd para ser o último livro de comentário daquela série. Eu acho que a IPB devia pegar o comentário do Morris e publicar, mas eles nunca tiveram coragem, porque eles entenderam que estariam alfinetando a Vida Nova, e parece que é isso que aconteceu. Mas, só para os irmãos entenderem por que também na literatura a gente acaba conhecendo mais o outro ponto de vista do que o que a gente adota. Então, quando se pergunta qual a base bíblica para um milênio literal, a única base bíblica oferecida é Apocalipse 20, versículo 1 a 6, onde a palavra milênio aparece 5 vezes nesses 6 versículos. E aí, os pré-milenistas entendem que aquele texto precisa ser interpretado literalmente, ou seja, ao pé da letra. Se fala 1000 anos, então tem que ser 1000 anos. A questão da besta, do dragão, do animal de 12 chifres, a gente não interpreta literalmente não, mas o milênio tem que ser interpretado literalmente. Esse tipo de briga que tem na hermenêutica cristã. O pessoal briga porque isso tem que ser interpretado simbolicamente, mas aquilo tem que ser interpretado literalmente, e é isso aí que surgem as polêmicas entre nós. Então, ele encontra uma descrição da segunda vinda de Cristo em Apocalipse 19 e interpreta Apocalipse 20 como descrevendo os eventos que vão suceder à segunda vinda de Cristo. Os primeiros 3 versos de Apocalipse descreve o aprisionamento de Satanás durante o milênio posterior à volta de Cristo. E Apocalipse 20, verso 4, retrata o reinado dos crentes ressuscitados com Cristo sobre a terra durante o milênio. Ladd insiste em que a palavra grega exassan, nome bacana para você colocar naquele Doberman que você vai comprar para vigiar a sua fazenda lá, eles viveram ou vieram à vida. Alguns interpretam esse viveram com ressuscitaram. No entanto, o texto simplesmente diz que eles viveram com Cristo. A nossa grande questão com Ladd é a frase anterior, porque o texto fala, eu vi os decapitados por causa do testemunho. E Ladd aplica essa visão, que é dos decapitados, a todos os crentes ressurretos. Então ele encontra nos versos 4 e verso 5, que tem que exessam, que é viveram ou tornaram a vida, tem que significar ressuscitaram literalmente. Nós cremos que ressuscitaram ali ou tornaram a viver, diz respeito ao novo nascimento. No verso 4 ele encontra uma descrição da ressurreição física dos crentes no início do milênio, mais tarde denominada a primeira ressurreição.
E no verso 5 ele encontra uma descrição da ressurreição física dos incrédulos no final do milênio. Led acredita no fato de que o ensino acerca deste reino milenar terreno seja encontrado apenas neste capítulo, ao que ele entende a respeito da revelação progressiva. Deixa eu explicar isso aqui. Nós ensinamos que a revelação bíblica, ou a revelação cristã contida nas Escrituras, ela foi progressiva. Ela vem lá do Antigo Testamento até o livro de Apocalipse. Sempre Deus dando a conhecer mais do que Ele tinha dado a conhecer antes. Então nós cremos que o ápice da revelação foi a encarnação de Cristo. E que o Novo Testamento, que foi escrito depois, ele não é um olhar necessariamente para frente, mas é um olhar para Cristo, para falar a respeito do que Ele ensinou e do que nós devemos seguir. Por isso que o autor de Hebreus, ele diz que, tendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras e muitos modos, nesses últimos dias nos falou, verbo no passado, pelo Filho. Gramaticalmente, esse falou ali em Hebreus 1, ele está errado. Pastor, tem erro gramatical nas Escrituras? Tem esse. Intencional. O autor de Hebreus, ele quis deixar bem claro que o ponto alto da revelação foi Cristo, por isso ele colocou o verbo no passado. Deus não tem mais nada a revelar para nós, porque quem vê a mim, diz Jesus para um dos apóstolos, vê o Pai. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos o Pai, porque Ele é Trindade. Você está achando que lá no céu você vai ver o rosto de Deus, o Pai? Não vai, gente. Só vai ver Jesus. Por quê? Só Jesus se encarnou. E essa é a razão porque tem essa briga em torno das imagens de Jesus. Só Jesus se encarnou. Você verá Jesus andando pelas ruas de Jerusalém e quem sabe vai ter o privilégio de andar com Ele uma vez ou outra. Tem a eternidade inteira para trocar de parceiro com Jesus no passeio matinal lá em Jerusalém. A Nova Jerusalém. Mas nós cremos que a revelação é progressiva. Então Led, ele diz o seguinte, se a revelação é progressiva, o que me impede de crer que Apocalipse 20 está acrescentando um detalhe a mais que o resto inteiro da Bíblia nem mencionou? É lógico o raciocínio dele. A pergunta que a gente tem que fazer é se ele cabe. Os amilenistas acham que não cabe, mas os pré-milenistas históricos insistem de que esse é o caso, de que Apocalipse 20 representa um passo a mais na revelação escriturística para nós. Então, cada um tem que decidir. Os amilenistas acham que nós temos que interpretar cada texto da Bíblia à luz do todo, que é uma regra hermenêutica universal. Você sempre interpreta o texto à luz do contexto, o particular à luz do geral. Mas no caso específico do milênio, os pré-milenistas, eles invertem essa regra. Eles dizem que nós temos que interpretar tudo o que a Bíblia diz sobre o fim em torno de Apocalipse 20, verso 1 a 6. E aí eu tenho que achar o milênio em tudo quanto é texto da Escritura que falam sobre o fim. Essa é a diferença. E aí é uma questão de coerência do raciocínio. Que a pergunta e a afirmação é lógica, nós concordamos, é lógico. Se a revelação é progressiva, Deus não está preso a nós, seres humanos, quando Ele quer revelar as coisas. A pergunta, então, é, cabe aqui? É esse mesmo o princípio? Eu tenho que inverter tudo o que eu ensinei sobre o resto da Bíblia para fazer caber o milênio em todos os lugares onde ele não aparece? Os amilenistas acham que é forçar a Escritura a fazer isso. Os pré-milenistas dizem, não, é um detalhe a mais que ilumina todo o resto das Escrituras. E aí você que está ouvindo essa palestra nessa manhã, é chamado a tomar a sua decisão. Qual que é mais coerente? Tem muita coisa que é lógica, mas não é coerente. E aí a gente tem que pesar as duas coisas. Então, Led encontra mais apoio para o seu ensino em 1 Coríntios 15, verso 23
a 26. Você abre lá comigo? 1 Coríntios 15. (23 a 26). 1 Coríntios 15, aquele grande texto sobre a ressurreição. E aí Paulo diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na segunda vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, e aí o LED diz que é o reino do milênio, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Qual que é a visão do LED? Embora ele admita que essa passagem não foi nessa prova conclusiva para um milênio terreno, ele apela especialmente para os versos 23 e 24, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então, e aí tem uma palavra que é em grego, mas você pode brincar com ela depois, que é a palavra eita. Então, eita. É a palavra então. Eita quer dizer então, em grego. Virá o fim, que é a palavra telos, que é o propósito final, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. De acordo com LED, Paulo retrata aqui o triunfo do reino de Cristo realizado em 3 etapas. A primeira etapa é a ressurreição de Cristo. A segunda etapa é a parousia, a volta de Cristo, quando os crentes são ressuscitados. Então vem o fim, quando Cristo entrega nominalmente, publicamente, o reino ao Pai. E essa é a terceira etapa. A grande pergunta é: cadê milênio aqui? Nós, amilenistas, cremos que Cristo vai reinar até que ele vai entregar o reino. Está reinando agora. A grande questão é que para nós reino é esse negócio de Hitler, Gestapo, Napoleão, Diocleciano, Tibério César, Trajano, que governa todo mundo debaixo da sua própria lei. Mas Deus diz inúmeras vezes que o reino dele é diferente. Que ele não reina como os povos do mundo reinam. Tanto é que o rei, que é Jesus, na noite da ceia, ele pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro diz: de jeito nenhum que o senhor vai lavar os meus pés. Se você não quer deixar eu te lavar os pés, então você não tem parte comigo, você não está no meu reino. No reino de Deus, o próprio rei serve. Vai chamar o prefeito, o governador, o presidente da república, para limpar o chão da igreja. Vê se ele vem. Porque no reino do mundo, quem está no alto é o poderoso. Eles não sabem que eles são funcionários públicos. Eles acham que eles têm o rei na barriga. Daí, essa grande corrupção que a gente vê no mundo político, e que a gente diz: não entra não, irmão, porque senão você vai virar farinha do mesmo saco. Os reinos do mundo são diferentes do reino de Deus. Cristo governa. Quando Ele quer, Ele tira quem Ele quer das garras de Satanás, do inferno e da perdição. E é isso que nos deixa sempre na dependência dEle e quebra a nossa arrogância espiritual quando a gente acha que fomos nós que salvamos os nossos filhos, que essa igreja é grande porque o pastor fulano de tal é o cara, porque o coral é o mais brilhante de todos e coisas desse tipo. A gente ainda não aprendeu a lidar com a vaidade dessas coisas. Então, eu não vejo o milênio aqui. Eu tenho que colocar o milênio aqui para justificar o outro. LED reconhece, aqui não está falando exatamente do milênio. E nem está falando de ressurreição de incrédulo, porque o foco doutrinário de Paulo é esclarecer os próprios crentes a respeito das dúvidas e dos ensinos errados sobre a ressurreição que estão crescendo dentro da igreja.
Então ele não vai tratar de ressurreição de incrédulo aqui, ele não tem esse foco. O foco dele é tratar com a igreja. A própria igreja tem dúvidas e acredita equivocadamente em muitas coisas no que diz respeito à ressurreição. Uma discussão contemporânea entre nós, por exemplo, é: a gente enterra num caixão ou a gente crema no crematório? E aí tem gente que diz: eu não vou deixar me cremar nunca, porque eu vou precisar do meu corpo na ressurreição. Até parece que dentro do caixão ele não vai deteriorar, né? A ressurreição acontece onde você estiver. Se esparramar sua cinza pelos 4 cantos do mundo, elas vão se juntar nos 4 cantos do mundo aonde você foi cremado. Onde você estiver enterrado, ali Cristo vem te buscar. Aqueles que morreram afogados no Titanic e nunca foram encontrados, vão aparecer boiando lá no oceano e subindo. Ele não precisa ter medo dessas coisas. Ah, mas eu também não vou doar órgão, porque eu vou precisar do meu órgão na ressurreição. Deus vai tomar o órgão do... Não, mas o órgão do outro vai funcionar como não funcionava antes. Deus é poderoso. E às vezes a gente olha para o poder de Deus pelo poder da medicina, que substitui um órgão, pegando de outro. Não é? Mas não é assim. Deus é diferente. E Ele tem poder. E essa é a parte boa da coisa. Então, os pontos de acordo com o milenismo, nós já adiantamos muito, já tratei de todos eles, eu vou postar isso aqui hoje à tarde para vocês. Vocês podem olhar lá. Quais são as objeções ao pré-milenismo histórico? Eu já falei muitas delas, vou apontar aqui com um pouco mais de foco. Apocalipse 20 não fornece prova incontestável para um reinado milenar terreno que se seguirá à segunda vinda. Ele menciona, mas não é uma prova incontestável. Não há dúvida de que vários teólogos evangélicos efetivamente encontram uma prova para o reino nessa passagem, e eles estão aí e nós os amamos. Contudo, este não é o único modo possível de se interpretar esses versos. A compreensão amilenista de Apocalipse 21 a 6, que descreve o reinado das almas dos crentes decapitados com Cristo nos céus, tem tido bom apoio na igreja desde os dias de Agostinho. Essa discussão, se é pré-milenista, se é amilenista, ela é antiga, gente, ela não é de ontem, não. Desde a época de Agostinho, já discutia isso. Entretanto, mais uma questão deveria ser levada em conta acerca da compreensão pré-milenista de Apocalipse 21 a 6. Geralmente, os pré-milenistas, não dispensacionalistas, sustentam que aqueles que reinam com Cristo durante o milênio são não apenas os crentes que foram ressuscitados da morte, mas também os crentes que ainda estão vivos quando Cristo voltou. Deveria ser observado, porém, que mesmo na interpretação pré-milenista, esta passagem não diz coisa alguma acerca deste último grupo. Só fala dos que viveram, ou, na visão pré-milenista, ressuscitaram. Não fala dos outros. Eu tenho que fazer caber na minha interpretação. Segundo, 1 Coríntios 15, 23 e 24 não fornece evidência clara para tal reino milenar. Nem diz lá que é milênio. Diz que Cristo vai reinar até entregar o reino para Deus. E isso é o que nós amilenistas cremos, que Cristo reina, e quando o fim chegar e Ele fechar toda a fatura, então Ele entrega o reino para Deus. A diferença é que o pré-milenista coloca um milênio no meio, o amilenista tira o milênio do meio. Deve ser dito que em nenhum dos escritos paulinos há base para a expectação de um reino milenar que preceda o estado final. Se era tão importante assim, por que que os primeiros autores não falaram nada? Aí vem a explicação dos pré-milenistas. Revelação progressiva. Então eu tenho que tropeçar sempre nessa afirmação. Paulo não está sugerindo que haverá uma ressurreição de incrédulos 1000 anos após a ressurreição dos crentes. Ele não diz coisa alguma nessa passagem acerca da ressurreição dos incrédulos. As palavras do verso 24, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,
não implicam necessariamente um longo intervalo de tempo após a ressurreição dos crentes, mas são apenas um modo de dizer que só então, só depois disso, que tudo tiver acontecido, virá o fim e a consumação de todas as coisas. Terceiro, o retorno do Cristo glorificado e dos crentes glorificados para uma terra onde existam pecado e morte, violaria a finalidade da sua glorificação. Se a revelação progressiva expõe que deve haver um milênio onde Cristo vai reinar sobre justos e injustos, crentes e não crentes, isso traz um desequilíbrio em toda a expectativa que foi criada de que quando ele chegasse, era o fim. Já viu quando você está assistindo um filme que ele chega no ponto alto, aí fala, agora acabou. E aí eles arrumam mais um monte de coisa para conversar que não tem nada a ver? Parece que é isso que vai acontecer com a gente, se for desse jeito. Na hora que Cristo vem, você fala assim, opa, chegou. Não, tem que esperar mais 1000 anos. Então nós cremos que é um anticlímax. A expectativa que toda a escatologia bíblica nos traz é de que quando ele vir, acabou. Mas aí vem o pré-milenista e diz, não, ainda tem mais um capítulo. E aí tem um anticlímax. É claro que essa é uma compreensão hermenêutica. Pode estar correta, pode estar equivocada, pode ser isso mesmo, mas nós achamos que o geral da Escritura nos leva para uma expectativa diferente, de que quando chegar, chegou. E aí é o céu. Só o juízo final. Porque os crentes têm estado desfrutando da glória celestial durante esse estado intermediário, os crentes mortos. Deveriam ser ressuscitados dentre os mortos para voltar a uma vida onde ainda tem pecado? Então a pessoa morreu em Cristo, está com Ele lá na eternidade, porque Ele disse que hoje mesmo estará comigo no paraíso, nós já estudamos isso aqui. Aí ele volta e tem que conviver com o pecado de novo? Então, na nossa compreensão, a visão de um milênio literal é um anticlímax em todas as promessas bíblicas. E só Apocalipse 20 fala disso. A existência de corpos ressuscitados e glorificados não reivindica uma vida na nova terra, da qual todos os remanescentes do pecado e a maldição tenham sido banidos? Além disso, que deveria o Cristo glorificado retornar para uma terra onde existe pecado e morte? Por que deveria ele, após a sua volta em glória, ainda ter de governar sobre os seus inimigos com vara de ferro e ainda ter que esmagar uma rebelião contra ele no fim do milênio? A batalha de Cristo contra os seus inimigos não foi completada já durante o seu estado de humilhação? Não foi durante esse tempo que ele conquistou a vitória final e decisiva para o seu povo sobre o mal, o pecado, a morte e Satanás? Tem uma última batalha, mas ela está no cronograma do fim, não de uma espera, Cristo governando mais 1000 anos, e aí no fim desse 1000 anos vem essa batalha. Fica estranho na nossa escatologia. Não é verdade que a Bíblia ensina que Cristo está voltando na plenitude da sua glória, Mateus 24, 29 e 30, para instaurar não só um período interno de paz e bênção limitadas, mas sim um estado final de ilimitada perfeição? Cristo vem com toda a sua glória e poder para dizer que tem que esperar mais 1000 anos. Então esse é o grande questionamento. E por último, o reino milenar terreno ensinado pelos pré-milenistas não concorda com o ensino escatológico do Novo Testamento, uma vez que não pertence nem à era presente, nem à era por vir. É um parêntese. Eu não posso colocar o milênio dentro do céu porque tem pecado dentro dele. E a Bíblia diz que o céu é sem pecado. Eu não posso colocar antes porque Cristo não voltou ainda. Então é mais um episódio na revelação que ficou estranho para todos nós. O que os escritores do Novo Testamento ensinam é que quando Jesus voltar, ele vai instaurar a nova era. E é só Apocalipse 20 que muda isso daí. Eu vou parar por aqui. Semana que vem eu quero terminar com o pré-milenismo dispensacionalista. Só tem
ele vai tomar bastante tempo. Vamos parar por aqui.